O Fábio DDD 19 está aqui pertinho de mim. Ele está com uma série de problemas neste momento. Ele tem vários empregados, né? E todos eles estão trazendo diferentes tipos de problema. A situação está bastante difícil, né? A cidade é pequena e aí a mão de obra é escassa. E ele acabou cometendo alguns erros que podem colocar ele em grande prejuízo. Vamos conhecer os erros do Fábio? Porque assim você não os cometerá também. Às vezes a gente faz as coisas na boa intenção, na boa intenção. O Fábio chegou a trazer um empregado para morar na empresa. Quais são os perigos e os riscos que isso pode trazer? E ele tem assim simplesmente um funcionário que é doceiro e ele diz que faz só doce, ele se recusa a embalar os doces e aí o setor fica parado. Veja bem se a gente pode ter pessoas em funções assim tão específicas. Isso não pode estar acontecendo. E simplesmente a pessoa recusar e você falar, está faltando realmente autonomia nessa situação. Vamos aí, Fábio, deixar de ser refém da sua equipe. Tem várias coisas aqui que ele contou, mas eu prefiro deixar ele mesmo contar pra gente. Tudo bem, Fábio? Tá me ouvindo? Normal. Legal. A tua esposa ia participar, mas ela não pôde vir? Vocês têm um bebê pequeno, é isso? Isso, exatamente. Entendi. E tá tudo bem. A tua esposa não tem nenhum problema. Ela não precisa estar na empresa, como você disse que ela não tem tempo para estar na empresa. Eu acredito que o empresário, ele não necessariamente precisa estar na empresa para que a empresa funcione. A ideia é que a gente contrata pessoas porque a gente precisa de ajuda, né? E não pessoas que comecem, não, eu sou doceiro, eu não vou embalar o doce. Que conversa é essa, né, Fábio? Não é assim, não pode ser assim, gente. A gente tem aí uma geração onde tudo é acúmulo de função, tudo é problema. Mas não é verdade, não é verdade. Eles estão enganados. A lei é protecionista? Sim, a lei é protecionista. Mas não a tal ponto da pessoa deixar de trabalhar e querer receber o seu salário. Não é tanto assim. Fábio, eu já li tudo aqui que você escreveu, já sei dos perrengues todos que você está passando, mas eu gostaria que você comentasse e conversasse um pouco com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sei que antes você tinha um sócio, antes vocês faziam doce de amendoim, e que Isso. hoje você ampliou, né? E agora você está tocando a empresa, só você e a sua esposa, e que vocês Exatamente. ampliaram o leque de doces oferecidos. E doce Sim. era para ser uma história tão doce, mas não está muito doce tudo que você escreveu Alegre, né? aqui. Tem umas coisas bem amargas, né? Tem uns pedacinhos bem amargos aqui. Conta Isso pra mesmo. gente. Você começou empreendedor? Você já foi empregado? Como que é um pouco da tua história? Porque eu te vejo Então, bastante jovem, né? certo. Não, mas eu tenho uma idade aí. Ah, sim, boa tarde, né? Todo o pessoal aí, né? O pessoal que vem acompanhando. Eu venho acompanhando há um tempo, né? E vejo também, assim, que várias dicas que você vem dando, vem passando pra gente, eu venho aplicando alguma coisa, tá? E dá certo. Por exemplo, a questão de colocar no contrato de trabalho, né? Todas as funções necessárias dentro da empresa e tal. Eu comecei a aplicar. Então, assim, é algo que a gente já fica mais precavido em respeito a quando você vai cobrar alguma coisa dentro da empresa, né, da pessoa fazer. Entre outras coisas também, a hora que eu me lembrar aqui eu falo. A questão de sociedade que eu já tive foi há 10 anos atrás que começou. Antes disso eu trabalhava em empresa alimentícia mesmo, então a gente pega a noção, né, do trabalho. E sempre trabalhei como funcionários, mas sempre eu tive assim coisas por fora, né? Sempre eu tive alguma coisa por fora. Eu trabalhava com comunicação visual, então eu trabalhava para mim, nos tempos vagos, né? Saía da empresa, eu ia trabalhar, fazer algo para mim. Então E o que sempre que eu você tive essa, fazia com comunicação visual? fazer aqueles painéis luminosos, né, de fachadas de empresa, todos, Tá. né? Então essa parte aí, então eu sempre fiz por Então você conta. sempre tinha uma veia empreendedora funcionando mesmo enquanto você Sim, trabalhava como empregado. sim. Até assim, questão de pintura industrial também, sempre a gente trabalhou. Sempre fazia alguma coisa assim nas horas vagas, às vezes no final de semana, né? Sempre tinha alguma coisa, sempre a gente trabalhou por conta, né? Sempre teve essa questão de
de ter algo a mais, né? Não ficar dependendo somente do salário ali, né? Então, depois disso, a gente comecei a conhecer a parte alimentícia, achei um ramo interessante, bom, e a gente resolveu fazer, eu e o sócio lá, resolveu fazer uma empresa, encarar, né? E na época até estava bom. Logo mais, né? A visão é diferente, né? A gente quer crescer, né? E mão de obra já era meio complicada. Só que a gente estava na cidade vizinha, a gente estava na cidade de Limeira. Então, mão de obra sempre foi complicado. Então, a gente Mas vende Limeira é uma cidade grande, não é uma cidade tão pequena. para a gente ficar vendo. A gente tinha que vir para cá. A gente tinha que vir para cidade, para essa mapa, porque a gente é daqui, né? Em qual Então, cidade você está hoje? Iracemápolis. Ela é Iracemápolis, tá. Iracemápolis é menor. menor, bem menor, vixe. Mas, assim, o fato de nós ter que se locomover até na cidade de Limeira começou a ficar muito desgastante, cansativo, né? E caro, né? Então, a gente decidiu abrir a empresa aqui em Iracemápolis. E Iracemápolis tem quantos habitantes? Só para eu ter uma ideia. na faixa de 25 a 30 mil, não sei bem o direito, correto. Tá. Mas Também não essa é faixa. tão pequena. É uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem gente ainda. Tá. E Sim, aí? Aí você montou a empresa, vocês montaram a empresa em Iracemápolis, e nessa época sim. vocês faziam somente a venda de doces de amendoim. Isso, a gente fabricava, né, parte de amendoim. Tá. É, E os para doces quem que tradicionais vocês de festa vendem o junina. doce de vocês? Quem que é o público de vocês? Só para eu poder estar entendendo um pouco mais onde que eu consigo te ajudar. Tá. O público geralmente é distribuidores. A gente tentou Uhum. um tempo fazer lojas direto, mas é muito complicado. É uma logística muito é, grande, vamos dizer assim, complicada que teria que ter, né? E a gente não tinha essa estrutura de logística. Então a gente trabalha mais com distribuidor. A gente faz um volume, entrega para ele, ele se encarrega com a distribuição. Tá. E aí eles vendem para quê? Bar, restaurante, lanchonete, exatamente onde que consome o teu doce? Qual tipo de doce de amendoim? Tipo pé de moleque, assim? Como que Isso, é? exatamente. Pé de moleque, paçoca rolha, paçoquinhas embaladas. Eu até deveria ter trazido alguma coisa, esqueci. Não, mas a gente conhece. Ixi, quem não conhece paçoca rolha, gente? Paçoca rolha é uma coisa do mal. Que você olha assim e você não consegue parar de comer. Sim. Entendi. E aí o E, foco de vocês era esse, você tinha os distribuidores para quem vocês entregavam os doces. E por sim. que que você resolveu passar a ficar sozinho na empresa? Como que foi essa passagem? Tá, é assim, o real mesmo é uma história bem, bem grande, né? Mas assim, Melhor resumindo, não, é, senão vai sobrar tempo para te ajudar. É melhor a gente resumir direto ao ponto, né? Porque eu uhum, quero realmente ajudar não só você, como todo mundo que está aqui, que tem problemas com uhum, empregados. sim, Né? E eu quero estar te alertando de várias coisas que você falou aqui, que você está correndo um risco trabalhista muito alto sim, com isso. E eu quero estar te passando realmente como é que você faz para deixar de ser refém da tua equipe e passar, ó, a dirigir o uhum. contrato, porque você não está sendo o diretor. Então eu quero entender onde que está essa falha. Quando você trabalhava de empregado, empresa alimentícia, você trabalhava em quê? Produzindo os doces? Não, daí no caso eu trabalhava dentro da usina, né? Usina de açúcar aqui na cidade. Ah, tá. Uhum, Né? Então era outro entendi. setor. Mas eu vi que Outro setor, pelo tipo, não currículo, era o produto final, era um produto não. intermediário que ia para outra empresa para fabricar o produto final. Uhum. Entendi. Daí os ex-sócios deram a ideia, na verdade, de mexer com doce. Então, como eles tinham a prática na produção e eu tinha mais a parte administrativa, a gente se uniu. Mas, assim, Legal. por questão de mão de obra complicada, a gente decidiu, assim, sempre trabalhar mais com comprar os equipamentos e sofisticando a empresa, para não depender tanto mão de obra, porque ó, o doce, ele é muito manual, sabe? É um processo muito artesanal, muito manual. Então, quando você consegue colocar um equipamento, você agiliza a sua produção e evita alguns problemas trabalhistas até. Mas, assim, Uhum. na questão da sociedade, só resumindo, eu queria avançar e o pessoal queria ficar no manual, né? Até porque eles tinham muita amizade com o pessoal, com os funcionários, né? Muito amigos de outras fábricas e tudo mais. Então, criou-se um vínculo, né?
E eu já Tá. na mente eu já tinha outra mentalidade, né? De, não, a gente não pode, tem que ser uma empresa e tal. Aí a gente decidiu dividir a empresa, né? Separar, ficaram com a parte do amendoim, e eu fiquei com a parte de abóbora, batata, né? Geleias, e a gente começou a trabalhar sozinho, eu com a esposa. Então Ah, hoje você não lida mais com os doces de amendoim. não. Eu tenho, Não, mas hoje assim, você ficou com os outros. eu tenho, mas é trocas, né? Permutas com o meu produto, Tá, entendi. entendeu? Então hoje o teu foco é o doce de abóbora, geleias e outros tipos de Isso, doce. isso. E só que o doce de abóbora, batata, ele é um doce complicado que ele a gente não consegue fazer a questão processo na máquina, é muito complicado. É um doce muito sensível, muito delicado. Então tem que ser manual. E essa questão de manual, aqui na cidade a gente não tem essa mão de obra, é muito complicado a gente conseguir uma pessoa que faça o processo desse doce. Então, a Uhum, pessoa que conhece o processo, ela vem de Campinas, né? Então, ela vem com todo o conhecimento e vem com agilidade, ela é muito rápida e tudo mais. E é a pessoa que eu deixei, né, para estar morando na empresa, porque como ele não tem conhecimento com pessoas na cidade, não tem ninguém aqui na cidade, né? Inclusive, os uhum. familiares deles é do norte, né? Então, tá tudo para lá. E qual é o contrato que você fez com essa pessoa para ela morar na tua empresa? Eu fiz um contrato básico de somente do local, né, cedendo o local para ele estar ficando, mas que eu poderia estar pedindo o local a qualquer momento, né, e dando um prazo de 30 dias para a saída. Ele assinou o contrato Uhum, normal, né, a gente tem esse uhum. contrato. E qual que é o registro de ponto que você tem dele? É só o expediente normal, Tá. é essa Mas ele pergunta. não marca ponto em lugar nenhum. A gente não tem um sistema ainda digital, a gente ainda está no normal, né, de cartão. Uhum. Então, mas ele marca o ponto no cartão? Você tem Marca. uma máquina de ponto? Porque aquelas máquinas custam super caro. Você tem aquele relógio de ponto grandão que bate, plim, plim, e bate o ponto no cartão? Não, Aquilo é não, tão caro. Não é disso não que você está. temos aqui. O que que você tem exatamente? Me fala, fala na real para eu poder te ajudar e te contar o risco que você está correndo. Tá, é assim, pelo fato da empresa ter se dividido recentemente, então na outra empresa a gente tinha a digital, né, a máquina digital que Mais ou saiu. menos recente, né? Já faz quase 2 anos. Só que assim, logo que a gente fez a divisão, a gente entrou num processo de pandemia. Então, assim, complicou Uhum, totalmente o setor. Então, tudo que eu uhum. tinha em planos, reverteu tudo. Então, eu não consegui muitas coisas. Inclusive, um equipamento desse que custa na média de 2.500, R$ 3.000, a gente não conseguiu comprar ainda. Então, assim, tá, Nem a gente precisa. Você está falando coisas que não têm sentido. Não tem necessidade, eu só estou querendo avaliar o risco que você corre. Porque o que acontece? Essa pessoa, quando ela entrar na justiça, ela vai dizer o seguinte, que ela morava na empresa e que sempre que tinha um problema lá na empresa, ele tinha que ver, e como ele morava na empresa, ele tinha que chegar, ser o primeiro a chegar, e que ele trabalhava muitas horas a mais que os demais, e que ele ficava até tarde, e aí tem uma única pessoa que vai ter que provar que isso não acontecia. Quem é essa pessoa? Você. É o quem tem que provar, né, é sempre o empregador. Então, primeiro, você tem que ter um contrato de moradia muito claro e uma solicitação dele de moradia. E outra coisa que eu já vi acontecer é que as pessoas pedem para morar e depois diz que moravam num lugar que não tinha condições de moradia, que não tinha banheiro, que não tinha isso, que tinha que usar o banheiro da fábrica. Então, acontece isso também. Você tem que tomar muito cuidado, porque se não é uma casa que você tem dentro da empresa que você está cedendo para ele morar, ele vai alegar que ele fazia isso. E ele pode também, não estou dizendo que vai, claro, tem todo tipo de pessoas, pelo amor de Deus, não estou julgando ninguém. Eu só estou trazendo o risco que pode acontecer.
E você precisa documentar o horário que ele trabalha, horário de entrada, horário de saída. A lei diz que até 10 funcionários você não precisa fazer esse registro. Porém, se você tem um único funcionário e essa bênção entra na justiça falando que trabalhava até tarde, quem tem que ter a prova é você. E quais são as formas que você tem? Você pode ter desde um livro ponto, que vende na papelaria, a pessoa assina, ou você pode ter uma folha ponto que você imprime todos os meses, a pessoa vai lá e coloca o nome, a entrada, a assinatura, cada um tem a sua folha, aquela folha é referente ao mês, e você jamais pode permitir que a pessoa faça horário britânico, tipo, horário de entrada é às 8, então você chega lá na folha dela, tá 8, 8, 8, 8, 8, 8, porque o juiz não aceita, porque isso não é verdade. Nenhum ser humano consegue chegar às 8, 8, 8, 8. Um dia você chega a 8 e 1, um dia você chega a 7h57, outro dia você chega a 7h58. Então tem que marcar o horário exato que a pessoa fez e ter a assinatura da pessoa a cada dia que ela faz. E que ela não pode deixar para marcar tudo no final da semana, nem muito menos no final do mês. Tem que ser marcado dia a dia. E se a pessoa não marca, ela vai ser advertida. E o que você pode ter também é o ponto digital. Inclusive, eu fiz uma live com o presidente da Aponte-me, onde nós falamos muito sobre horários, políticas de horários. Está aí gravada no Instagram para quem precisar assistir. A Aponte-me é um programa digital que você pode colocar ou num tablet ou no celular da empresa, alguma coisa assim, a pessoa vai, ela faz a foto dela, tem a coordenada de GPS de qual é o lugar onde ela está, né? E tá tudo bem, vai ser feito isso e você vai ter em Excel o horário que ela entrou e o horário que ela saiu. Você tem isso documentado, dia a dia. Até 2 funcionários, a Ponte-me, ela contribui muito com as pessoas que estão começando. Eles não cobram nada. Então, se quem está nos ouvindo tem no máximo 2 empregados, entre em contato com a Ponte-me. Tem a live que eu fiz com o presidente da Ponte-me e realmente nada é cobrado até 2 funcionários. A partir de 2 funcionários, 10 empregados, quanto custa? Tipo, R$ 59,00 por mês. Então, é um valor que te mantém seguro e que as pessoas fazem tudo isso digitalmente e você pode estar em qualquer lugar do mundo. Todas as atitudes que nós, empresários, precisamos tomar são atitudes que nos libertem, que tragam realmente liberdade para a gente. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e você acessa e você vai ver quem é que bateu o ponto, quem é que não bateu o ponto. Outra coisa muito importante, tem esse risco. As pessoas geralmente entram na justiça pedindo hora extra, porque elas moravam na empresa, ou falando das condições da moradia. E aquilo que você está fazendo de favor, a pessoa diz, não, porque eu tinha que usar o banheiro da empresa, eu não tinha um banheiro para eu morar, e aí era uma condição desumana, eu não tinha cozinha, não tinha onde fazer comida, não tinha isso. Então, uma coisa que você está fazendo para ajudar, vira contra você. Cuidado. Tem que ter tudo muito bem documentado. Outra coisa que acontece, a pessoa está dentro da tua empresa, ela se acidenta à noite. É acidente de trabalho? Sim ou não? Ela está dentro da empresa. Então, a gente sempre tem que pensar em todos esses riscos antes de trazer alguém para a nossa empresa. E esse é um dos pontos que eu acho super importante dentro da tua fala. Outra coisa que eu gostaria de entender, o que você faz dentro da empresa? Qual é o teu papel? Na verdade, eu sou quem faz tudo para a empresa girar. Você chega a atuar na produção também? Já fiz bastante. Mas quando, às vezes, por exemplo, o quadro está reduzido, eu tenho que ir lá cobrir o lugar de alguém. Ok. Pensa que você tem uma equipe de 11 pessoas, né? São 11 pessoas que você tem na tua equipe? 11. Tá. E é importante que você esteja realmente dirigindo o teu negócio. Porque, neste momento, o que eu acho que deveria ser uma das suas funções principais, encontrar outros doces que possam ser feitos sem ter essa questão tão manual. Porque, assim,
Eu adoro paçoquinha de rolha, eu adoro pé de moleque, eu adoro doce de abóbora, doce de batata roxa. Mas esses são os doces que aqui na nossa região, eu estou na mesma região que você, eu estou bem pertinho de você. Eu sempre vejo escrito Iracemápolis, né? Quando eu estou indo para Limeira ou outras cidades ali da região, mas eu nunca fui na tua cidade. Esses doces, eles nos acompanham desde a nossa infância. Sim. Com certeza, devem existir outras coisas diferenciadas que você possa estar fabricando, oferecendo e que não tenha tanto envolvimento manual. Às vezes, eu sinto que está te faltando viajar um pouco mais, porque tem outras possibilidades de outros doces que podem vir a ser oferecidos também. Sempre que eu tô para Minas, eu fico boba de ver quantas coisas eles fazem, desde tipo, você falou que vocês fabricavam pé de moleque, que hoje você não fabrica mais, né? Uhum. Não sei, porque se você tem aí algum acordo com o teu sócio de que você não pode fabricar pé de moleque. Mas em Minas, o que vira muito é o pé de moça, o pé de moça com chocolate, e tem outras variações também do mesmo doce. Esse é um dos pontos que eu sinto que você ficou bem preso no clássico. Só os doces clássicos da nossa infância e que você poderia ter outras variações se você viajasse mais, saísse mais de férias, fosse conhecer outros lugares e outros tipos de coisas diferentes que estão acontecendo. Então, eu sinto um pouco de falta de alguma coisa nova. E eu também sinto falta, você que era a pessoa que fazia as fachadas das empresas, hoje, onde é que estão as fachadas das empresas? Hoje? As pessoas quase não andam mais na rua. Onde que ficam as fachadas das empresas hoje? Online? Na internet? Online, no teu Instagram. Eu quero saber qual é a fachada que você coloca no teu Instagram. Porque você está deixando dinheiro na mesa quando você não está vendendo para toda essa quantidade, né, de pessoas que existem em todo o Brasil. E aí você está deixando dinheiro na mesa, você coloca o teu doce no distribuidor e aí tem toda aquela margem de lucro para o distribuidor, para a pessoa que vai vender, e você está se esquecendo do consumidor final. E o consumidor final, ele poderia se interessar. E você pode não acreditar que também existem outras cidades menores que Iracemápolis. E aí, o bar da cidade também tem que atender aquela pessoa que quer comprar o doce de abóbora, aquela criança que quer o doce. Mas ele não tem tantos representantes que visitam. Então, existe uma quantidade de lugares que você poderia enviar para eles já o kit para o comércio com todos os doces e tal, num preço diferenciado, porque você ia estar cortando a intermediação do representante. E se tem uma coisa que não pesa nada, são aqueles docinhos de abóbora, viu? Porque eles são tão levezinhos, né? Você consegue colocar uma quantidade tão significativa numa caixa e enviar. Ou até mesmo o pé de moleque. Então, eu sinto assim, que você, por estar no operacional da tua empresa, você não está enxergando todas as oportunidades que existem por aí e está deixando dinheiro na mesa. Você que era o homem das fachadas. Você que era o homem que, quando tinha um emprego, fazia o seu por fora. E hoje, você só está no seu emprego. Você só está no seu emprego de fazer compra, fazer venda, correr atrás de alguém que faltou, correr atrás disso, daquilo. Você só está no seu emprego. Você esqueceu o seu por fora. O que eu quero, Fábio, é resgatar o seu por fora. Porque sucesso é aquilo que a gente constrói enquanto está todo mundo dormindo. Está todo mundo dormindo e você está lá fazendo seu sucesso. E você está com o seu por fora adormecido. Antes, quando você trabalhava de empregado, você tinha férias, tinha 13º, tinha teu fundo de garantia e tinha tempo para fazer o seu por fora. Agora, você está trabalhando na tua empresa, você está sendo o melhor empregado da tua empresa, você é aquele que sabe fazer tudo, você é aquele que faz compras, faz vendas, faz isso, e ainda quer colocar a tua esposa de empregada aí dentro também. E as pessoas que deveriam dirigir a empresa e falar assim, opa, vamos para o online, opa, eu vou aprender agora sobre o Instagram, eu vou mudar a fachada da loja, é você.
Qual é a fachada da loja? Hoje a fachada da loja está dentro dessas coisinhas chamadas celular. Dentro dos celulares, onde ficam as fachadas hoje. E lá, a gente não vê coisas, por exemplo, falando, né, sobre os doces, sobre o benefício dos doces, ou a grande vantagem, ou coisas assim, né? Tipo a fornada que está saindo. Não sai do forno, mas acho que é tacho, né, que faz. Eu não sei como é que faz os doces. Se fosse em Minas, era tacho. Aqui eu não sei como é que faz. Mas imagina só aquele tacho de doces. E eu sinto que você está deixando outras especialidades. Eu acho que você poderia estar vendendo muito mais no online e ganhando muito mais para ter uma margem de lucro maior do que a que você tem hoje. Porque hoje o distribuidor fica com uma parte, aí depois a pessoa que vai vender fica com outra parte, o restante você entrega para os seus empregados, e lá está você querendo pôr sua esposa de empregada porque está faltando gente. Ela não pode nem sequer ficar com o filho. E aí você tem um doceiro que diz que não vai embalar. Hello? Isso está me lembrando uma live que eu fiz com não me lembro o nome dela, era um casal, que ela contratava as pessoas e registrava como salgadeiro. Gente, se você registra uma pessoa como salgadeira, você pede para enrolar uma porção de brigadeiro, a pessoa vai falar assim, não é minha função. Não vou, não. Você registra como doceiro, para mim, esse pessoal é tudo auxiliar de produção. Eu não vejo diferença. É auxiliar de produção e aí você já coloca lá no contrato e na descrição de cargo que ele está sendo contratado para fazer o doce, embalar o doce, deixar o ambiente limpo, fazer a faxina do ambiente organizado, tudo isso tem que estar escrito. Acho que é a Hortência, que chama a pessoa da live, que ela faz salgados e teve uma pessoa que pediu 60 mil reais de indenização, porque ela tinha que tirar o lixo para fora. E esse processo ficou na justiça 2 anos. E por fim, eu acredito que eles pagaram 25 mil reais, está lá na live. 25 mil reais é um dinheirinho bom, né? Dá para fazer um churrasquinho no final de semana com 25 mil? Dá, né? Dá para ir para praia no final de semana? Gente, 25 mil porque a pessoa levava o lixo para fora, pelo amor de Deus. Parem de correr risco. Parem de fazer isso com vocês. É fácil, é simples, não tem mistério. Eu sei que ninguém ensina a gente a ser empresário, mas eu estou passando a informação. A forma de você corrigir isso é na hora que você contrata, já escreve no contrato de trabalho. Ontem eu fiz a live com o contador, com o Carlos, a gente ficou 2 horas fazendo a live. E várias pessoas falando que o contador não queria estar mandando o contrato, que o contador dizia que não precisava de contrato. A relação de trabalho é uma relação contratual. Se você não tem papel, o contrato foi feito de boca. Então a gente entende que é um contrato tácito. Só que é muito mais difícil você provar para o juiz depois isso. E assim, é só pesquisar. Agora, no mês de março, né, teve um caso que me deixou muito feliz, que uma pessoa, ela entrou na justiça, porque ela era auxiliar administrativo, e ela pegava o carro, tinha que fazer compra na cidade, ela organizava o estoque, então ela queria ganhar acúmulo de função e pôs uma lista de funções que ela fazia. Perdeu na justiça. Perdeu. Então, não é que todo empregado ganha na justiça. O problema é que a maioria dos empresários fica trabalhando no operacional e não faz a coisa certa. Porque o contador não vai saber te orientar, porque o contador não tem esse conhecimento. O contador, ele emite o contrato. Agora, como fazer esse contrato, é você, empresário, que precisa fazer. Se a pessoa embala a tua produção, faz o doce, limpa o lugar, escreve no contrato. Porque foi isso que aconteceu, que salvou a empresa que tinha esse auxiliar administrativo. Foi a descrição de cargo. Então, a pessoa vai fazer isso sim. Há quanto tempo que esse doceiro está trabalhando com você? Acho que uns 8 meses. Pouco tempo para estar com esse peito todo. É assim sim, olha, você terminando o trabalho, você vai estar fazendo a embalagem. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Automaticamente você já vai aplicar uma advertência, porque ele não está seguindo uma ordem tua. Uma ordem tua. E você vai escrever conforme advertido verbalmente no dia tal.
fulano de tal novamente está se negando a finalizar a sua produção, que só termina quando ele é embalado. Ele é contratado para fazer o doce e embalar o doce. E aí ele vai falar, não, não vou assinar, não vou assinar. Não tem problema nenhum. Você chama a testemunha assina. A testemunha vai assinar que ele não quis assinar. E esse cara vai acabar saindo com uma justa causa. A advertência não tem por objetivo fazer a justa causa, mas a justa causa acaba acontecendo porque ele está confrontando você. Você tem uma empresa e com pandemia ou sem pandemia, você não tem que pagar o salário do bonito? Pois é, a responsabilidade do patrão é essa. Você precisa assalariar as pessoas. Todos os salários, eles são pagos, né? E é sua responsabilidade. Com pandemia, sem pandemia, não tem ajuda do governo, tem um monte de gente perguntando, vai ter ajuda do governo? Gente, vai ser difícil o governo federal criar um planejamento, sendo que tem estado que está tudo fechado, tem estado que está normal funcionando as coisas. Então, é assim, como que o governo federal vai passar uma ajuda para o Brasil todo se cada estado está funcionando de um jeito? Pode ser que ele consiga, mas até o momento não tem nada. Então, a minha sugestão é sempre essa. Você precisa fechar para o público, né? Que nem você comentou aqui, que você não tem loja aberta. Se tivesse, você não ia poder abrir para o público. Mas você está deixando na mesa a internet. Sim. A internet está ficando na mesa. A internet está ficando na mesa. Quando você pensa, Fábio, que estou vendo que você está bem pensativo, deixa eu responder aqui para uma pergunta sobre ter uma empresa numa feira que funciona domingo. Posso trocar a folga pelo domingo? O que acontece é que domingo, quando vocês têm empresas que funcionam no domingo, eu entendo, porém, a lei. Todo empregado homem tem direito a um domingo ao mês. Ah, e a mulher? Um domingo a cada 15 dias. É lei. Mas é possível que na tua convenção trabalhista tenha algo diferente disso. É possível que lá esteja escrito que todo mundo tem direito a 2 domingos ao mês. E eu já vi convenção trabalhista também, que em lugar de trocar a folga da semana pelo domingo, ela acrescenta o domingo. E aí a pessoa fica com a folga mais o domingo. A convenção trabalhista tem força de lei. Fábio, você conhece a tua convenção trabalhista? Não toda, alguma coisa. Pois é. Convenção trabalhista, ela muda todos os anos, né? Ela é feito lá uma nova convenção, sempre tem algumas alterações, e é muito importante que você conheça. Porque se lá está escrito que você tem que dar R$ 10 de ajuda de alimentação, você tem que dar os R$ 10. Então, a tua convenção trabalhista, ela tem força de lei. E que nem o caso dessa história de domingo. A lei diz que é um por mês. Às vezes, a convenção trabalhista fala que é 2. E a norma mais benéfica é aquilo que fica para o empregado. Né? Então, a gente precisa aprender como é que isso tudo funciona. É muito importante que você comece a pegar a direção da empresa para você. E as próximas pessoas que você contrata, traga o pessoal para ajudante de produção, auxiliar de produção, que é um CBO muito mais amplo, e já escreve no contrato aquilo que ele vai fazer. As advertências não têm por objetivo dar justa causa, mas se eles continuam confrontando a tua empresa desse jeito, como é que você vai dirigir a empresa? Essa pessoa que não está fazendo aquilo que precisa ser feito, está colocando em risco o salário de todo mundo. E é tua responsabilidade fazer com que ele entre no eixo. É assim que o juiz entende. Você, enquanto o dono da empresa, você é responsável por fazer com que as pessoas realmente entrem no eixo. O que mais, Fábio? Faz algum sentido isso tudo que eu estou te falando? Não, sim, eu estou até anotando aqui, porque é muito importante. A questão do rapaz, até eu te fazer essa pergunta, eu acho que você até já falou em alguma live anterior, mas eu não me recordo qual que é, sobre suspensão. Por exemplo, a pessoa, ele não é uma pessoa má, apenas ele quer ser dispensado, fazendo umas pirraças para ser dispensado. Mas existe a questão, né? Eu não, vamos por conta de pandemia e tudo mais, comércio parado,
Então a empresa não está assim podendo fazer rescisões, porque não é só ele, tem Então, se outras você pessoas. tivesse com bastante dinheiro, você acredita que seria bacana você dispensá-lo porque ele quer ser dispensado? Não exatamente nesse formato, diretamente porque ele quer, né? E por qual formato, então? Vamos supor, ele está fazendo pirraça. Que tipo de pirraça que ele faz? Dessa forma, né? Que eu te falei, Não quer embalar o doce? Falta? chega atrasado, né? E seguindo as Aham. suas orientações anteriores das outras lives, né? Das outras, eu já faço a questão daquela advertência, né? Que a gente não pode tratar como um filho. Então a gente trata já na parte profissional. É muito interessante. Uhum. Eu já estou mudando algumas coisas nesse sentido. Mas a minha dúvida foi, assim, a questão da gente, em qual motivo, assim, aliás, qual o ponto que a gente chega de suspensão? Porque, Maravilha, vamos ótima supor, pergunta. então, porque assim, eu já adverti verbalmente, né? Então, a pessoa já está ciente que eu não estou satisfeito. Então, beleza. E Tá, a mas eu gente já estou preparou. preocupada com aquilo que você falou há um minuto atrás. Que você não faz a dispensa deles porque você não está com caixa para fazer a dispensa. Isso é o que me preocupa. Porque se você tivesse com caixa, você ia dispensá-los. Hum, E o que acontece quando uma pessoa começa a chegar atrasada, faltar e não quer fazer o serviço, e aí você vai e dispensa ele? Porque você tem caixa, você tem dinheiro sobrando, o que acontece quando você faz essa dispensa? bom, mas em que Você sentido? se livrou dele, certo? Sim, E vai todo o embora restante para da fazer uma equipe nova que está lá contratação. assistindo tudo que você está fazendo, o restante da equipe está lá, ó, de olho em você. O restante É, da tem que seguir equipe, o quando mesmo eles caminho, quiserem né? sair, eles vão falar assim, ele não vai aguentar. Começar a trazer aí um monte de atestado, vou Isso. chegar atrasado, vou fazer um monte de coisa, ele não vai aguentar, ele já vai mandar embora rapidinho. Porque, não aguento mais trabalhar não, vou ficar em casa recebendo seguro-desemprego, vou pegar o dinheiro do meu FGTS, vou comprar aí uma TV nova, um sofá novo e vou ficar em casa só assistindo televisão. Porque agora está passando Big Brother e o troquinho eu assino lá o pay-per-view para assistir Big Brother 24 horas por dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, porque as pessoas estão nos ouvindo e muita gente viu aquele meu vídeo que eu falo, não o mande embora, porque é isso que ele quer. E Uhum. é exatamente isso, não o mande embora. E todos os dias eu acordo, eu tenho que apagar centenas de comentários de empregado fulo da vida. Você quer escravo? Você quer escravizar os empregados? Não, eu não quero escravizar. A bênção não pediu para entrar a trabalhar? Quando ele for sair, ele pede para sair. Simples assim. E não é tropa de elite, pede para sair, pede para sair. Não, ele entrou, ele sai. Por quê? Quando você manda alguém embora, você tem que pagar 40% de multa do fundo de garantia. Sim. E você também paga um mês de aviso prévio para ele, que é outra multa. A Uhum. Justiça do Trabalho coloca um monte de multa no empresário para o empresário não mandar ninguém embora. Quando você manda alguém embora, que você está com caixa bom e está por aqui da pessoa, é isso que acontece. A primeira coisa que você faz quando uma pessoa está pirraçando é isolar essa pessoa. Se ela está ali trabalhando com produto alimentício, alguma coisa que vai acabar trazendo prejuízo para você, você coloca ela na embalagem, para já minimizar esse prejuízo. Você já Sim. deixa uma pessoa de confiança do olho dela. Porque, caso contrário, ela pode ser uma pessoa de índole má. Você falou assim, ele não é uma má pessoa, ele só quer ser mandado embora. E na primeira pirraça, você já senta e conversa com a pessoa. Se você não está satisfeito, fique à vontade para pedir a dispensa. Porque eu não tenho interesse em te dispensar. O meu interesse é fazer com que o contrato que você assinou comigo seja cumprido. E no contrato está escrito que você trabalha de segunda a sexta, e neste horário. Então é neste horário que você deve estar aqui presente. Porque eu tenho um contrato com você. É simples assim. E aí, você pode até conversar com a pessoa e deixar bem claro, né? Inclusive na contratação. Na contratação, você já pode deixar bem claro que você realmente não faz esse tipo de dispensa depois. Mesmo porque,
Tem o tal do acordo. O acordo é contra a lei. Não. Quando faz aquele acordo que você pega os 40%, libera ele dos 30 dias, tal, faz aquela confusão toda, isso é contra a lei. É formação de quadrilha para lesar os cofres públicos. Por quê? A pessoa vai ficar em casa recebendo, então isso tudo é lesar os cofres públicos, porque a pessoa vai ficar lá recebendo seguro-desemprego, e quem é que paga esse seguro-desemprego? Eu, você, todo mundo paga seguro-desemprego. Esse dinheiro sai dos nossos bolsos, de toda forma ele sai dos nossos bolsos. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Então, é realmente considerado, né, algo muito ruim que é feito junto ao contador, o empresário, o empregado, junto todo mundo e acaba sendo considerado isso. Outra coisa, quando a pessoa vem pedir emprego, Fábio, já aconteceu com você da pessoa falar assim, ai, não quero que me registre que eu estou recebendo seguro-desemprego. Ai, muitas, né? Pois é. Isso é outra coisa que me arrepia. E aí o empresário vai e não registra a pessoa. E depois essa pessoa ainda entra na justiça. Depois ela fala, cadê que minhas férias, esse terceiro, no período que eu trabalhei? Ela ainda entra na justiça dizendo que ficou sem registro. Por quê? Ela ganha, porque o empresário não pode aceitar isso. A pessoa não pode ficar nem um dia sem registro na tua empresa. Nem um único dia. Isso não pode estar acontecendo. E quando a pessoa, né, ela já chega achando que ela tem direito de enganar o governo, adivinha o que ela vai fazer? Vai levar uns docinhos pro filho no final do expediente, né? Você não vai nem perceber, porque estava quebrado mesmo, sabe? Só que você não viu que foi ela mesma que quebrou. Aí ela mesma quebra, já está quebrado, vou fazer o quê? Vou levar para os meus filhos. Ela começa a se achar no direito de coisas que ela não tem direito. Quando eu vejo uma pessoa fazer essa proposta, eu saio correndo. Porque não é uma pessoa confiável. É uma pessoa da geração dos direitos, que tudo é dupla função, que tudo, né, é meu direito e tá. Então, toma bastante cuidado com esse tipo de situação. Faz sentido? Faz sentido. Aí a suspensão. Ainda faltou te explicar da suspensão. Primeiro, eu queria estar, sabe, esmiuçando bem esse ponto de que você falou, eu não mando embora porque eu não tenho caixa. Não, você não manda embora porque isso é a coisa errada. Quando você manda embora, você ensina a todos os demais. Você vai isolar essa pessoa para que ela não te traga um prejuízo ainda maior e você vai estar acompanhando o trabalho dela muito mais de perto. Muito mais de perto. E rapidamente você consegue uma justa causa, jamais porque ela faltou. Isso não dá justa causa. O que dá justa causa é confrontar o poder diretivo. E eu precisei andar isso tudo para te explicar sobre a suspensão. Muita gente tem um mito, Fábio, que acha que é primeiro a advertência verbal, depois a advertência por escrito, daí uma segunda advertência por escrito, aí você coloca uma suspensão de 1 dia, uma suspensão de 2 dias, e aí dá justa causa. As pessoas acham que existe esse mito. Esse mito não existe. Cada medida disciplinar, algumas são corretivas e outras são punitivas. Punitivas é a suspensão, que é quando você tira dinheiro do bolso. Corretiva é quando você faz uma advertência para corrigir a pessoa, né? Que nem outro dia uma pessoa falou na live, que é como fazer uma DR, você não quer separar, você só quer discutir a relação, né? Então é isso que é a advertência, você está mostrando para a pessoa que ela está fugindo daquilo que ela combinou com você e você quer que ela fique. Para cada uma dessas medidas, vai variar de acordo com a gravidade do ato. Se uma pessoa discutiu, xingou a outra, eu não vou dar uma advertência verbal. Eu não vou falar assim, fofa, você não pode xingar o seu companheiro de trabalho. Eu vou dar uma suspensão de cara, para ela entender que aquilo é grave e aquilo não pode acontecer. Se uma pessoa faltou no dia de mais movimento que eu tenho dentro da minha empresa, o dia que eu mais preciso dela, e ela sabe que aquele dia ia ter um evento, tinha alguma coisa acontecendo, e ela faltou, não tem nenhuma justificativa, eu já vou suspender ela de cara. Porque a suspensão ela é aplicada quando algo é grave. E se você já aplicou uma advertência, já documentou outra advertência, ela voltar a fazer esse mesmo comportamento, não é algo grave? Sim. Então entra a suspensão. Mas a suspensão entra não é porque tem a sequência. A suspensão entra porque o fato dela repetir é grave.
Mas vocês precisam tomar muito cuidado com aquilo que vocês escrevem, porque se você dá uma advertência por falta, depois dá outra por falta, dá outra por falta, uma suspensão por falta e quer mandar embora por falta, o juiz fala assim, você não está educando esse empregado, você está deseducando, porque você está repetindo a mesma informação. Então você não pode tomar um monte de advertências pelo mesmo motivo, que é igual mãe que fala, faz isso e o filho não faz aquilo e o filho não faz. Você está falando que não é para ele faltar, então você não repete o motivo nas advertências. Você vai fazer uma advertência verbal que realmente ele não pode faltar sem ter uma justificativa que abone a falta. Abone a falta, não é que justifique. Ah, eu faltei porque eu fui no aniversário do meu padrinho. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Faltou, vai ser documentado de que você faltou sem ter um comprovante que o abone. Justificar a falta é uma coisa, abonar a falta é outra. Aí a pessoa, ela falta, se aplicou de falta. Faltou de novo, a pessoa voltou a faltar depois de ter faltado esse dia, e aí ela falta de novo. Você não aplica de falta. Se aplica uma advertência. Fulano de tal está sendo advertido porque ele não se corrige. Ele não se corrige. A prova que ele não se corrige é que ele já foi advertido verbalmente no dia tal, ele foi advertido no dia tal, foi advertido no dia tal. Como ele não se corrige, ele está sendo advertido novamente. Mas o motivo não é a falta. É o fato dele não se corrigir. E aí você vai dar uma suspensão. Você vai dar uma suspensão porque ele não se corrige? Não, aí você já põe uma coisa mais pesada, que o fato dele já ter sido advertido várias vezes e não se corrigir, é um indicador de que ele está, confrontando o teu poder de dirigir a empresa. E você pode dispensar alguém por justa causa por confronto de dirigir a empresa e o juiz aceita. Porque como que você vai fazer com que o salário de todo mundo seja assegurado se você não consegue dirigir a tua própria empresa? Se você passa uma ordem e o rapaz fala que não, que ele é doceiro, que ele não vai embalar. Você não tem como dirigir a empresa desse jeito e garantir o salário das pessoas. Então o juiz entende que quando a pessoa está confrontando o teu poder de dirigir a empresa, sim, né? Aí então é algo grave e sério que está acontecendo. Mas falta, ele não entende como sendo grave, ao contrário, ele entende que você não teve pulso firme para fazer a direção da empresa, que a pessoa faltou porque você permitiu e não fez nada. E aí a coisa se vira toda contra você. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ao redigir a advertência, nós não vamos mudar as leis do país. As leis são para proteger os empregados. Então, você vai escrever no sentido de proteger. A sua ausência sobrecarregou toda a equipe, trazendo um grande prejuízo para todos e para a empresa. Então, a gente coloca isso. A pessoa não está usando equipamentos de proteção. A não utilização da máscara poderá colocar a sua saúde em risco e comprometer a saúde de todos os trabalhadores. Então, a gente sempre vai colocar algo no sentido de que você está protegendo a pessoa e tem que ser verdadeiro, não é falso, tem que ser verdadeiro, e para isso que ela está sendo advertida. Porque esse pessoal que aplica aquelas advertências, que se você não fizer, vai ser mandado embora por justa causa. O juiz fala, você já estava armando a justa causa. Você aplicou uma advertência e você falou da justa causa. Aplicou duas e falou da justa causa. Você estava perseguindo o funcionário. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que entender como é que as leis funcionam e aceitar que sim, as leis são protecionistas. E eu não vou mudar as leis. Graças a Deus eu não sou senador, nem deputado, eu não trabalho lá no legislativo, eu não vou fazer mudança de leis. O que eu vou fazer é aprender a cuidar da minha empresa. O que mais? Então, nós já falamos que você está deixando dinheiro na mesa com a internet, que você não está fazendo as fachadas do teu Instagram, que você está demais no operacional e isso faz com que você não encontre outros modelos de negócio, outros modelos até mesmo de doce para estar vendendo, porque você não vai montar uma doceria só para estar vendendo doce de abóbora, mas você consegue montar uma doceria para ter aí uma série de outros doces que são vendidos. Nós estamos falando também que existem
cidades com poucos habitantes e que eles não recebem visita de representante comercial. Você sabia que você consegue fazer uma propaganda no Google, em qualquer lugar, no Face e tal, e você consegue escolher quais são as cidades onde você quer que aquela propaganda apareça? Não sabia. E você pode fazer um levantamento das cidades, e quais são as cidades que têm menos de 5 mil habitantes. E tem uma quantidade enorme de cidades com 5 mil habitantes. E o representante comercial não vai nessa cidade, porque não compensa para ele. E aí você faz a propaganda só para essas cidades e você faz a propaganda somente para donos de bares, restaurantes. Você não vai mostrar propaganda para todo mundo. E essas pessoas vão estar vendo a tua propaganda, falando do teu doce, de que você entrega. Você não vai mostrar para todo mundo, você não vai ficar se expondo, entendeu? Você não vai criar problemas com os teus representantes comerciais hoje que fazem a venda dos doces, porque essa propaganda não vai aparecer para eles. Essa propaganda só vai, porque aí você consegue negativar os públicos e positivar para quem você quer que aquela propaganda apareça. Fazer propaganda na internet é muito mais interessante do que na televisão. Na televisão, você fica mostrando lá restaurante de carne para um monte de gente que é vegana. Na internet, não. Você mostra salada para vegano e mostra carne para quem gosta de churrascaria. Na internet, você consegue ver quem são os públicos para quem você vende. Desculpa, não ouvi tua última pergunta, eu estava falando junto. É um aplicativo que é um sistema do Google? Como que funciona? É do Google. Faz o seguinte, anota Thiago Tessman, que ele vai te ensinar como é que faz isso. T-E-S-S-M-A-N, Thiago Tessman. Ele é do Sul, ele é de Criciúma. Eu fiz muitos cursos com ele e é por isso que você está aqui nessa live junto comigo. Por quê? Eu não fico mostrando os meus vídeos para empresários, para todo mundo. Os meus vídeos vão diretamente para os empresários. Então, a gente aprende isso. Outra pessoa que pode te ajudar chama Camila Porto. Ela ensina muito sobre as fachadas do Facebook, do Google, Camila Porto. Outra pessoa que pode te ajudar, Conrado Adolfo. Você pode não acreditar, mas ele é aqui de Campinas. Bem vizinho teu. E ele tem, nossa, muito conteúdo no canal dele, no YouTube, que vai mudar a tua visão de ver as coisas. Escreve Conrado Adolfo. O Adolfo, o F não é F, é PH. Então fica Conrado Adolfo, né? Na verdade é assim que a gente escreve. São algumas das pessoas que vão te ajudar a te mostrar essa visão. Mas se você estiver embalando doce, não vai dar tempo de você ver. Você parou de fazer o por fora. Então eu estou querendo mostrar que você está deixando dinheiro na mesa porque você não está mais fazendo o seu por fora. E para de querer pôr a tua esposa para ser empregada do teu negócio. Deixa a tua esposa fazendo home office. Deixa a tua esposa no administrativo. Deixa a tua esposa fazendo as postagens, até mesmo estudando um pouco mais sobre a internet. Porque aí ela consegue fazer isso e ainda assim continuar dando suporte para o filho de vocês. E para com essa ideia de que vocês são todos amigos, você e os seus empregados. Eu lamento, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? Existe amizade? Sim, existe amizade. Mas ela não pode ser confundida. Ela não pode ser confundida, ainda mais numa empresa onde você tem mais 11 pessoas trabalhando com você. Você começa a gerar, inclusive, ciúmes e tudo mais. É diferente se dentro dessas pessoas que trabalham com você, você tem uma pessoa que é o gestor, que é o supervisor, que é o teu assistente. Você concorda que essa pessoa, você vai acabar tendo uma relação mais próxima? Sim. Essa pessoa acaba vindo na tua casa, vocês acabam até saindo juntos. Por quê? Porque essa pessoa, ela é o teu assistente, ela é o teu gestor, ela tem um ganho de salário diferenciado do restante das pessoas da equipe. E, dependendo do tamanho que a tua equipe fica, realmente você acaba, né, tendo mais contato com os gestores. Com as pessoas que têm essa proximidade de você. Mas não tem como você ter isso com as 11 pessoas que estão lá dentro.
É muita gente, é muita gente. E assim, eles são muito amigos teus enquanto você está lá enrolando o doce. O ano que vem, você pega teu filho, tua esposa e leva eles para Disney. Para onde que vai a amizade? Eles vão conseguir separar? Eles vão conseguir, entende? É importante que eles vejam possibilidades de crescimento. Quem é que você vai colocar na empresa para ser o seu gestor? Hoje você tem um gestor na empresa? Não. Então, no caso de Como é que você vai contratações, sair da empresa? é, Você não então, vai mas contratar um gestor, você vai formar alguém que está lá dentro para ser gestor. hum, Você vai precisar encontrar quem são as pessoas diferenciadas para você começar a acompanhar essas pessoas de perto. E escrever todas as atividades que você faz e começar a passar algumas atividades para eles. uhum, E você fala, olha, eu confio em você, tal, hoje você... E aí você vai começar a ver a reação deles. Até você conseguir identificar quem é a pessoa que pode ocupar a gestão da empresa. Ela vai ter um salário diferenciado dos demais. E dessa uhum, pessoa, sim, você vai ficar muito próximo dela. E talvez um entendi. dia essa pessoa até queira sair da tua empresa e tá tudo bem. Mas o importante é que essa pessoa ajude você a fazer todos os processos de trabalho. Porque se você reveza a gestão da tua empresa entre você e a sua esposa, ela viaja sozinha e você viaja sozinho. Não dá, né? Nenhum dos dois viaja. Antes, quando você era empregado lá da cana-de-açúcar, você tinha férias. Agora nem isso. É verdade. Então, você vai precisar começar a desenvolver quem são as pessoas que vão ser os seus sucessores. E amarrar todas essas pontas para parar de correr risco. Porque depois o empresário chora que a lei está sempre do lado do empregado. E eu falo, jura? Qual que é a novidade? A gente já sabe, desde 1943, que as leis foram criadas para proteger os empregados. Diz para mim, tem mais alguma coisa que você quer saber para a gente poder estar encerrando? Eu vejo que aqui o pessoal tem muitas perguntas, né? Karina está Bastante. preocupada porque as pessoas não cumprem com aquilo que foi solicitado. Gente, não são as pessoas que não cumprem, somos nós que permitimos que elas não cumpram. É diferente. A gente precisa realmente combinar com a pessoa e a responsabilidade é sempre de quem está emitindo a solicitação. Então a gente precisa fazer isso. Uhum. Ô, Aqui, Carla, uma outra pessoa falou que tinha que sair da live porque tinha que abrir a empresa. Pois é, a gente acaba sendo o melhor empregado, aquele que abre empresa, aquele que fecha a empresa. Imagina a minha empresa, que assim, faz muito tempo que eu não vou lá. Eu acho que a última vez que eu fui tem umas 3 semanas, mais ou menos. Então, quem que ia estar abrindo minha empresa todo dia se eu tivesse que estar lá para abrir a empresa? Já pensou? Eu não ia poder estar aqui com vocês. E a parte do meu dia que eu mais gosto é estar aqui com vocês. Diga. não, essa questão da suspensão, ainda tô, né, nessa ainda. Ah, vamos dizer assim, lógico, existe um confronto, né? E como que isso seria documentado? Questão de Da mesma suspensão? forma que a advertência. Boa pergunta. É igualzinho a Mesma advertência. forma. Mesma coisa. Fulano de tal está sendo suspenso por um dia por estar confrontando o poder de dirigir a empresa, o que está comprovado na advertência verbal do dia tal, na advertência por escrito do dia tal, na advertência por escrito do dia tal, e ele continua, né, com o mesmo comportamento, Uhum, indicando um possível confronto de dirigir a empresa. E ele vai ser suspenso, e ele vai perder o dia dele de trabalho e vai perder também o DSR, que é o domingo. E a atitude aconteceu hoje, você pode suspendê-lo, por exemplo, vamos supor que aconteceu de manhã. Você pode suspendê-lo e dizer, hoje você não precisa mais trabalhar, que teu dia está suspenso. Ah, mas o que aconteceu, aconteceu mais para o final do dia, para o final da tarde. Ok, amanhã você não precisa vir trabalhar, que você está suspenso. Mas sempre na boa. sim.
Lembra que nós aplicamos essa advertência? Você fez de novo? Eu preciso documentar. Eu preciso documentar o que está acontecendo. E como você está repetindo esse comportamento, agora eu preciso te suspender. Mas sempre assim, tipo, eu preciso de. Porque é verdade. É o teu papel, é o teu dever, né? É o teu dever fazer com que as pessoas produzam na tua empresa e tragam o resultado que você precisa, porque isso faz parte de ser responsável. Um empresário responsável, ele faz com que essas coisas todas aconteçam e funcionem. Um funcionário, um empresário irresponsável, ele não aplica advertência. Muito empresário nunca aplicou uma advertência na vida. E essa é a única linguagem que o juiz entende que você cuida da equipe. Uma vez teve um caso de uma empresa que a pessoa tirou o óculos de segurança e, eu ia falar voou. Voou é feio de falar, né? Mas foi isso que aconteceu. O pior é a continuação. Voou um cavaco no olho. Vocês entendem se eu falar que voou um cavaco no olho? É assim, né, que acontece nas fábricas. Voa o cavaco no olho do peão. E ele perdeu a vista. É terrível, é terrível. E a empresa perdeu na justiça, porque a empresa tentou alegar que foi a primeira vez que essa pessoa tirou o óculos de proteção e que ele nunca tinha tirado o óculos de proteção na vida. Então ele tinha o recibo de entrega do EPI, ele tinha tudo certinho. Mas ele não tinha nenhuma advertência. E aí a empresa falou assim, ok, a gente entende que ele nunca tirou o óculos, que bom. E todo o restante da equipe? Me apresenta as advertências do restante da equipe. Não, na minha empresa nunca ninguém tirou óculos. Você acha que existe uma fábrica que nunca ninguém tirou óculos de proteção? Não existe. Então é sempre a primazia da realidade. Uma declaração dessa do empresário é contra a realidade. E aí o juiz aumentou ainda mais a pena da empresa, porque a empresa não cuidava dos seus empregados. Como é que o juiz trabalhista entende que sim, a gente cuida dos nossos empregados? Porque a gente aplica advertência neles. É nosso dever, né? Não sei se você viu a live com a Neuci, ela fala assim, então, é meu dever de aplicar. E é verdade, é o dever que nós empresários temos. E aí você pode suspendê-lo no dia seguinte, você pode suspendê-lo durante o próprio dia de trabalho, que ele vai estar retornando para sua casa, e tá tudo bem. Você vai suspendê-lo no dia seguinte, no final do dia você já conversa com ele. Certo. E a suspensão é quando acontece uma coisa grave. E quem vai determinar se isso é grave ou não? Você. Você vai determinar. Então, se ele tem várias advertências e continua cometendo o mesmo erro, é grave. Certo. Algo mais, Fábio? Igualzinho. Não quer assinar, testemunha, assina e ele está proibido de entrar na empresa. Entendi. Por isso que você tem que ter um gestor. Senão você tem que estar lá abrindo a empresa o tempo todo. E você não pode nem pegar Covid, você já percebeu, né? Com certeza. É melhor você se cuidar, porque você ficar aí um mês no hospital, você tá lascado. Sim. Não tem ninguém para ir na tua empresa. É por isso que você precisa começar a pensar nos seus sucessores. Quem é a pessoa dentro da tua empresa hoje que tem mais responsabilidade? Fica a dica, o doceiro não é, tá? O doceiro não é. Então, fica a dica, esse não é a pessoa. Algo mais que eu tenha esquecido, Fábio? Porque eu li teu formulário, tinha lá um monte de empregados que você estava descrevendo, né? Olha lá, o pessoal está falando que eles preferem se livrar do problema, né? Dispensar e pagar tudo, e se livrar da injustiça trabalhista. Então, as pessoas que simplesmente dispensam e pagam tudo, elas estão ensinando o caminho para todos os demais de como é que eles fazem para conseguir o mesmo tipo de dispensa. Isso é contagioso. É triste, porque a pessoa já fala. Eu queria muito que essas pessoas que estão escrevendo isso, né, é uma empresa, acho que é Boscoli. Aliás, eu acho que é meu aluno, Boscoli, será que é? Não sei. Mas, enfim, é muito complicado essas pessoas que têm esse pensamento, porque se vocês vissem meu Facebook,
os caras falando, eu faço pirraça até ele não aguentar mais, vamos ver quem é mais forte. Eu queria que vocês lessem a forma que muitos empregados se comportam. E aí fica aquela briga de braço mesmo. E eu não tenho briga de braço, não. Eu simplesmente coloco a pessoa para desenvolver o trabalho que ele tem para fazer e coloco alguém para ficar de olho para ver se ele não vai fazer nenhuma sacanagem. Simples assim. E se é briga que ele quer, vamos para briga. Isso faz com que, depois que você mande alguém embora por justa causa, ninguém mais fica sambando na sua aba. As pessoas começam a entender que isso é sério. Só o fato de você começar a suspender alguém, as pessoas mudam. Acredite em mim, não precisa chegar na justa causa. Às vezes, basta você mostrar que a empresa não está solta, não está à deriva. E as pessoas mudam, Fábio. Existe uma questão de motivação também. Eu até vi um tempo atrás uma mentoria de uma pessoa, o Cláudio... agora eu esqueci o sobrenome dele. Mas ele fala sobre uma gincana de produtividade. Né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa entra na empresa e ela recebe o piso salarial, que é o que a empresa consegue pagar de imediato. Mas com 3 meses, após vencer o prazo de contrato dela, ela começa a exigir melhorias de salário, porque faz mais do que tal fulano, né? Por mais que você coloque no cargo dela como auxiliar, às vezes acaba fazendo algo a mais que o outro. Então a pessoa chega já querendo um aumento, uma melhoria de salário, qualquer coisa assim, uma bonificação. Eu também quero. Um pouco a mais. Eu também quero. Quem não quer? É, lógico. Por isso que é importante você deixar bastante claro, né? Como que funcionam as coisas na sua empresa. Lembra que eu sempre peço para você descrever as suas atividades, para você começar a encontrar pessoas responsáveis para descrever as suas. Eu sempre peço para que os empregados, eles escrevam tudo aquilo que eles fazem, você comece a transformar aquilo em documento, e aí você vai começar a colocar os níveis. Então, às vezes a empresa tem o auxiliar de produção que faz isso, o 2, o 3, mas o que vai fazer com que as pessoas realmente se motivem é quando elas entendam que elas fazem parte daquilo, que elas estão ali para te ajudar a criar as regras, criar os processos, documentar as coisas. Você sempre quer voltar a trabalhar se no dia seguinte você sabe que vai ter uma coisa diferente acontecendo. Isso é altamente motivador. Quando eu sei que eu consigo fazer as coisas acontecerem. E que eu faço parte desse processo de melhoria, eu faço parte desse processo de mudança. Quando o gestor da empresa reúne a equipe e fala, pessoal, está dando ruim o doce de abóbora, está falhando aqui, 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 como é que a gente pode mudar? Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode fazer? Essa reunião é altamente motivadora. Muitas vezes o dono da empresa acha que o motivador é aquelas palestras que tem bexiga, grita, todo mundo bate palma, toca música, sim, dura, segunda-feira, terça-feira, e depois a empresa continua tudo igual. O que é altamente motivador é uma equipe que realmente está ali fazendo o seu papel, fazendo com que a empresa cresça, com desafios. Olha, a gente tem o desafio agora de identificar todas as cidades com menos de 5 mil habitantes. Como é que a gente vai fazer isso? E aí as pessoas, né, você, tua esposa, tal, eu vi que a tua carinha mudou quando eu falei que você tinha coisas para fazer. Porque você também já está cansado de fazer compra, fazer venda e embalar doce. Quando eu te mostrei que você perdeu por fora, eu quero que você assista essa live depois e veja que o teu rostinho mudou. Você ficou animado em ter um segundo por fora. Sim. Porque isso faz parte da gente, a gente quer crescer. A gente quer fazer coisas novas. Então, tua equipe está lá. Vamos trabalhar agora para fazer os cargos de cada um. Vamos trabalhar agora para fazer regras. Vamos trabalhar para fazer os processos. Vamos melhorar esse processo. À medida que você começa a chamar as pessoas para fazer as coisas junto, as pessoas se sentem vivas. Entendi. Isso é altamente motivador. Quer aumentar a produtividade? Chama a tua equipe.
Começa a medir com eles qual a produtividade, como é que a gente faz para a gente conseguir aumentar essa produtividade, e eles vão te dizer. E você começa a perceber quem são os líderes, você vai começar a fazer as faixas de salário, você vai começar, inclusive, de repente, a lei permite, né, que se alguém faz algo extraordinário desde 2017, você pode dar até um bônus para essa pessoa. Esse bônus de salário, existe o entendimento que é no máximo 2 vezes ao ano, mas você pode, de repente, colocar lá um cartão, um vale-compra do mercado. Tem sempre aqueles mercados grandes que vendem vale-compra. Você compra lá um vale-compra de R$ 150. E aí, olha, pessoal, então o fulano de tal participou. Aí você pode pedir até para eles escolherem quem foi a pessoa que mais contribuiu naquele mês, com os processos e as ideias, e eles fazem uma votação secreta. Tudo bem, cada um vai votar no seu nome, mas vai ter alguém que não vai votar no seu nome. E aí vão ter 2 votos essa pessoa, e essa pessoa ganha. E aí você dá um cartão de vale-compra nesses mercados grandes que vendem de tudo. Certo. Tem várias coisas que você pode fazer para impulsioná-los a ter melhores resultados. Entendi. E aí você vai estar gerando todo esse valor para a tua empresa. Muito bem. Fiquei devendo alguma coisa, Fábio? Pode aplicar suspensão sem antes advertir? Claro que pode, se é uma coisa grave, né? Então tem muitas perguntas que eu já fui respondendo. Pessoal falando que o Conrado é ótimo, realmente, o Conrado Adolfo, que eu te dei a dica, ele é muito bom. Ele é ligado no 220, aquele homem, mas ele é muito bom, né? Deixar claro algo que está vigente, ameaça. Eu não sei, Cláudia, o que você está falando. Depende do tom até. Às vezes existe tom de ameaça, né, Fábio? Olha, eu tô te avisando, hein? Se não... Então tem até o tom de ameaça. A gente tem que tomar cuidado com isso. E a mesma coisa acontece, Giovanni, também com líderes e cargos de confiança. Eles também são advertidos. Também são advertidos. É o mesmo processo e eles são as pessoas que precisam ter todo o conhecimento para aplicar as advertências. E se eles entendem que é o dever do dono da empresa fazer essa advertência, como é que eles mesmos já vão falar, olha, pode fazer uma advertência aí para mim. Né? Eles mesmos já vão falar e fazer e acontecer, porque eles entendem que esse é um documento que a empresa precisa ter para se proteger. Ok? Então, Giovanni, se você faz uma boa preparação dos seus gestores, eles vão entender isso. Olha lá, a Jane falando que ela já deu cartão Carrefour, né? De compras e tal. E aí a gente tem que só tomar o cuidado para não fazer isso sempre, porque se a gente faz sempre, incorpora no salário. Mas ocasionalmente, sim, pode ser feito ocasionalmente. Sempre é complicado, que depois eles vão dizer que você começou a dar cartão, e que você parou de dar cartão, e não sei o quê, e aí passa a ser direito adquirido. Tudo, mas ocasionalmente e sempre premiando, não por aquilo que eles são pagos para fazer. Até a lei de 2017, ela é muito clara. Essa história de que, se você entregar a produção sem defeito, você ganha um prêmio. Hello? Ele é pago para entregar a produção sem defeito. É quando a pessoa faz algo extra, algo além daquilo que ela é paga para fazer. Se você não falta nenhum dia, eu te dou um prêmio. Hello? Ele é pago para vir trabalhar 44 horas por semana. Então, a premiação é sempre algo extra. Tá bom, Jane? Melhor a gente ir, né? Fábio, muito obrigada por ter enviado o formulário e parabéns para você que veio aqui correr riscos, dar a cara para bater, mesmo sabendo que eu não sou assim muito educada, muito delicada, às vezes eu quero ajudar a empresa e eu falo assim, então, né, você não pode fazer isso, mas não é por mal, é porque realmente eu não quero que vocês corram riscos, eu quero que você tenha uma equipe que gera lucro e eu quero que você viaje com a tua esposa. Certo.